Agora 2h42 e a gente segue falando sobre trânsito aqui no estúdio CBN, isso porque estamos na Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclista. Falamos, inclusive, aqui no início do programa, de acidentes naquele evento, né, envolvendo motos aí em Limeira. Sim. E a gente está justamente na semana que conscientiza na prevenção desses acidentes, então. Um levantamento, inclusive, do Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito aqui de São Paulo, aponta que nos últimos 10 anos, cidades da região de Campinas como Olambra, Valinhos e Mogi Guaçu apresentaram crescimento no número de mortes em acidentes envolvendo motos. Nenhum município da região teve redução nesse tipo de acidente. Esse estudo considera as mortes registradas entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2025, com uma análise aí mensal, acompanhando então esses municípios aqui da região de Campinas. Para entender melhor esse estudo, a gente conversa agora com o Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, ele que é pesquisador e professor também da Unicamp na Engenharia de Transportes e fala conosco ao vivo aqui no estúdio CBN. Professor, boa tarde, bem-vindo. Ele vem daqui a pouquinho. Acho que ele está nos ouvindo aqui, mas não ouvimos o professor. A gente vai refazer o contato com ele. Mas falando um pouquinho mais desse estudo, então, que a gente vai comentar com o professor Luiz Vicente, né? Ele considera, então, as mortes no trânsito e chama a atenção que são cidades pequenas da região, Exato. né, Guariz, que tiveram esse aumento das mortes, né, com acidentes envolvendo motos. Olambra, Valinhos e Mogi Guaçu apresentaram aí os maiores crescimentos, né, quando a gente considera, então, óbitos com acidentes envolvendo motos. E aí foi identificada até uma tendência aí, utilizando um método estatístico que detecta padrões em séries temporais, então padrões, né, nos tipos de acidente aí que são analisados. O método calcula um coeficiente entre -1 e 1, e os valores mais perto do zero indicam a ausência aí dessas tendências, né, ou desses acidentes. Segundo a análise, 47 cidades do estado tiveram aumento nos óbitos de pessoas em motocicletas. Além disso, houve um crescimento nos óbitos de pedestres em 12 cidades e de ciclistas em 11 cidades. Então, na região de Campinas, Olambra, Valinhos e Mogi Guaçu tiveram os principais aumentos. E a gente conversa agora sim com o professor Luiz Vicente Figueira de Melo, ele que é pesquisador e professor da Unicamp. Professor, boa tarde, bem-vindo novamente. Será? Opa, agora sim. Agora te ouvimos, professor. Boa tarde. Vamos lá. Bom, professor, então a gente estava comentando aqui que até chama a atenção o fato de serem cidades pequenas, né, menores aqui da nossa região, Olambra, Valinhos, Mogi Guaçu, com essa tendência, né, de acidentes envolvendo motos. Por que isso tem acontecido também nas cidades menores aqui da região? Essa é uma boa pergunta. Nós temos, na verdade, uma questão relacionada à mobilidade, uma facilidade de transitar nas cidades pequenas, e isso facilita principalmente nessas cidades onde o recurso econômico muitas vezes é menor e a compra da motocicleta ela seja sendo fundamental para essa locomoção no dia a dia. Então nós temos essa mudança e esse crescimento nessas pequenas cidades, mas lembrando que as cidades como Campinas também está tendo um crescimento de motocicletas. E a maioria das vezes, professor, o problema é a imprudência ou é a falta de segurança, por exemplo, que tem uma motocicleta que obviamente não pode ter cinto de segurança, que se o motociclista cair, ele fatalmente vai se machucar e pode acontecer coisa pior. O que leva a esses números? Perfeito, Marco. O ponto principal são aquelas pessoas jovens do sexo masculino que estão ingressando no mundo motorizado, e isso tem contribuído nessa falta de entendimento de como se deve pilotar uma motocicleta. Muitas vezes não entende o risco inerente que nós temos na motocicleta. Ele é um veículo que, como você disse, Marco, ela é de duas rodas, quer dizer,
uma hora ela cai. E tem um ponto também primordial, que ela acaba acelerando mais do que o automóvel e freia menos que o automóvel. Então, quando nós não temos esse entendimento para locomover, para conduzir, aumenta-se muito mais os riscos, como infelizmente vocês têm noticiado dia a dia referente a acidentes e muitas vezes, infelizmente, mortes de motociclistas. Professor, e é claro que a redução desses números, ela depende muito também do comportamento dos condutores, não só quem está conduzindo a moto, né, mas também os condutores de veículos, né, o comportamento de todo mundo ali no trânsito. Mas em relação ao poder público, né, como é que esses números eles podem também guiar aí políticas de segurança no trânsito para tentar reduzir esses acidentes? Perfeito. Nós temos aí a questão relacionada à infraestrutura. Nós já temos em muitas cidades o bolsão do motociclista, que já reduz em 30% o risco de acidentes parando no semáforo. Temos em teste, em algumas cidades, aqui na região não vejo, mas a faixa azul implementada na cidade de São Paulo, que também pode reduzir, mas isso em vias expressas e vias arteriais, avenidas, por exemplo. Mas nós temos também um ponto primordial, que são trabalhos de conscientização, são trabalhos relacionados a esse entendimento que as pessoas têm, principalmente no foco nessas pessoas que pilotam motocicleta. E, por último, a questão relacionada à fiscalização. Quer dizer, são 3 pilares importantíssimos, coordenados, juntos, que podem, na verdade, reduzir. Quando nós temos algo que o trabalho de conscientização não é feito da forma que poderia, principalmente com o público-alvo, isso acaba, na verdade, reduzindo as chances da questão relacionada ao que vocês falaram, o cumprimento da legislação, quer dizer, os riscos de atravessar um sinal vermelho, não cumprir qualquer lei de trânsito, isso acaba, na verdade, aumentando ainda mais esses riscos relacionados a transitar com a motocicleta. O senhor até citou, né, professora, a questão da faixa, chamada faixa azul, né, a faixa exclusiva aí para motos. Hoje mesmo a gente comentou aqui mais cedo que a INDEC informou que em Campinas está finalizando estudos para a implantação dessa faixa da Norte e Sul, né, aqui na cidade, uma das principais avenidas. Claro que ainda é um estudo, né, a gente não sabe se vai ser implantado ou não, mas é uma iniciativa que vai de encontro, né, a tudo isso que o senhor tem falado para prevenir também esses acidentes. Exato, vai, porque as pessoas acabam tomando mais cuidado ao mudar de faixa, principalmente os automóveis, caminhões. Então a faixa azul, ela acaba tendo esse rigor entre as outras pessoas, os outros atores no trânsito, a prestar mais atenção com os motociclistas. E por outro lado, os motociclistas também precisam prestar muito mais atenção, porque é a parte fragilizada que tem, assim como o ciclista e o pedestre no trânsito. A gente sabe, professor, que tem muito serviço, né? Eu acho que a entrega de comida, principalmente, que majoritariamente são as motos. A gente tem hoje o transporte por aplicativo por moto também. Inclusive, teve uma vítima fatal dias atrás aqui em Campinas, que foi o passageiro, não foi nem o motociclista. E a gente vê essas pessoas que usam a moto para o trabalho, muitas, né? Não podemos generalizar, mas são muitas, que não respeitam semáforo, que mudam de faixa de qualquer maneira, né? Vê ali que vai ter um tempo e pode ser atingida por um carro. Falta fiscalização para que os usuários, né, os motociclistas cumpram mais as leis de trânsito, porque não pode justificar a pressa que ele tem de trabalhar, de pegar uma outra corrida, de pegar uma outra entrega para poder furar semáforo, principalmente, né? Exato, e esse é um ponto, Marco, que você levantou, que é importantíssimo, porque quando nós temos uma bonificação pelo número de entregas, o motociclista, no caso por aplicativo, ele vai acabar sendo motivado para entregar mais e mais e muitas vezes não cumprir essas leis de trânsito. Isso aumenta os riscos relacionados a estes acidentes. E no caso do aplicativo relacionado ao transporte,
é outro ponto primordial que você precisa ter uma regulamentação, um treinamento específico, porque a motocicleta ela muda o comportamento quando está com garupa. E a garupa, eu tenho notado na cidade de Campinas, essas pessoas utilizando, e muitas vezes elas colocam o capacete, mas não afivela o capacete. Quer dizer, você não afivelar o capacete, o garupa, no caso que assumiu aí esse compromisso, qualquer acidente, a primeira coisa que sai é o capacete, então os riscos aumentam ainda mais. E por isso que nós precisamos de uma regulamentação e um treinamento específico para esse público, para reduzir esse número de mortes e não aumentar, como infelizmente esse estudo do Detran acabou apontando aí em 4 cidades, mas as outras cidades não tiveram também uma tendência de redução, quer dizer, elas continuam ainda, infelizmente, com esse risco grande de aumento de mortes de motociclistas e garupas e todos que utilizam no entorno. Nenhuma cidade conseguiu reduzir essas mortes, né, em acidentes envolvendo motos, como o senhor citou, né, professor? Mas em Campinas a gente tem um dado que chama a atenção, que é a redução de mortes de pedestres no trânsito. Por que Campinas conseguiu reduzir esse número, na sua opinião, professor? Isso está relacionado à questão de sinalização, tempo de travessia semafórica, essa parte relacionada também a você se preocupar mais e não atravessar em qualquer lugar da rua. Tudo isso contribui a reduzir, porque infelizmente nós tivemos aí muitos acidentes que impactaram demais. Então esses impactos acabam conscientizando de certa forma o pedestre a tomar mais cuidado na hora da travessia nas ruas urbanas, nas vias urbanas, como nós estamos presenciando. Falou em vias urbanas, né? Mas eu quero falar também de rodovias, né? Porque elas estão dentro de um perímetro urbano. Por exemplo, a Tayla citou os números de Olambra aqui, né? Olambra é uma cidade pequena, com pouco fluxo de veículos. Claro que quando tem evento turístico muda, mas estou falando de maneira geral. Mas a cidade é cortada também por uma rodovia de pista simples, né? E as rodovias também representam esse perigo, ainda mais em locais que o trânsito pode parar, que elas viram uma espécie de avenida cortando a cidade, professor. Exato, esse é um ponto também bem importante, porque ela acaba sendo uma via expressa, quer dizer, ela não tem semáforo e muitos acidentes estão relacionados a não cumprir o limite de velocidade. Então, essas vias acabam aumentando a chance da pessoa passar esse limite e aí o poder de frenagem, de reação, tanto das pessoas no entorno como do motociclista, se reduz drasticamente. O que nós estamos vendo mundo afora é sempre uma redução do limite de velocidade, seja em vias públicas, seja em autoestradas, que não há essa condição. O que nós vemos em Olambra, por exemplo, na rodovia, é a utilização de lombadas, mas as lombadas, no caso para as motocicletas, elas acabam sendo ineficientes porque os motociclistas acabam não respeitando essa redução do limite de velocidade nem com a lombada, e isso aumenta drasticamente o que nós estamos presenciando nesse estudo feito pelo Detran. Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, ele que é pesquisador, professor também da Unicamp na Engenharia de Transportes, falando conosco sobre esses dados, nesse levantamento do Detran, nessa que é a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com o Motociclista, infelizmente com dados negativos, né? Sem redução aí das mortes com esse tipo de acidente aqui na região. Professor, muito obrigada, viu, pelas informações aqui pra gente, uma ótima tarde e bom trabalho. Obrigado, igualmente, boa tarde a todos. Até logo, até a próxima. Obrigado, professor. Antes da gente ir para o intervalo, vou registrar a mensagem do André. Sou motoboy, mas vejo que a maioria não respeita sinal de trânsito. Aqui na Rui Rodrigues, sentido Vida Nova, não existe semáforo. Eles passam no vermelho. Pois é, e é um local que tem muitas rotatórias, né? E isso pode causar acidentes. Obrigado, André. E que bom que nem todos, né, são tão indisciplinados assim no trânsito, mas tem muita coisa para melhorar. Agora, 2h57. Estúdio CBN. Olá, eu sou o Lucas